Roma Antiga, República, professora Ieda Avênia. O início da República Romana é tradicionalmente datado de 509 a.C. É possível que essa data seja fictícia, mas o que importa é que nessa época uma mudança institucional importante se deu. O início da República após o fim da monarquia. Nesse momento, o grupo das famílias aristocráticas romanas, cujo pátrios formavam um senado, tomou o poder. Roma, no período republicano, foi o momento no qual a urbis consolidou seu poder no Lácio e na Itália, crescendo e se transformando. Esse período representa também o momento de maior expansão do poder romano no Mediterrâneo, e a urbis teve de se adaptar e se conformar às novas realidades. Foi então que Roma lançou as bases de seu império. Ao lado da criação de magistraturas e instituições que formaram a estrutura política da urbis, houve a constituição de um espaço apropriado, ou melhor dito, a delimitação de um espaço público que abrigaria e daria forma às instituições cívicas. É necessário recordar que no mundo antigo se observa uma nítida oposição entre o que é privado e o que é público. Com a criação da cidade e seu desenvolvimento, o que havia de sagrado em cada gens foi transmitido a um espaço comum a várias famílias, fora, em latim, fórum, das casas propriamente ditas, de tal modo que o fórum, ainda que não fosse um espaço doméstico particular, não era visto como um espaço exterior, mas sim como um espaço público. Daí a veneração sacrossanta do espaço do Fórum Romanum e a identificação da cidade com os templos de seus deuses e com os sepulcros dos antepassados. Ao comentar a cidade romana, Cícero nos diz: grande coisa é, pois, ter os mesmos monumentos dos ancestrais, usar os mesmos santuários e ter sepulturas comuns. Daí deriva o termo pátria, a terra dos pais. Esse espaço sagrado que é a cidade, aos poucos foi fortalecido espiritual e fisicamente por seus habitantes. Certamente de início os homens livres eram somente os nobres ou patrícios, e só aos poucos se incorporou um número maior de pessoas à cidade, os plebeus. O crescimento da cidade acabou fazendo com que fosse necessário integrar comunidades mais amplas à urbis, criando a ideia de cidadania. O cidadão, em latim, civis, do qual deriva o termo civitas, cidades, e os dois termos coexistirão, urbis e civitas, como bem expressa Cícero. Entre urbis e civitas há esta diferença. Urbis são os edifícios e civitas os cidadãos. O escritor Varrão nos fala um pouco sobre as magistraturas criadas no período republicano. Começarei com os cargos públicos. O cônsul foi assim chamado, pois é quem consulta, consulere, e o povo e o senado. A não ser que seja como diz Ácio no seu Brutus, aquele que sabe as medidas corretas. Recte consulate, seja este o cônsul. O pretor, praetor, é aquele que vai à frente, praeire, da justiça e do exército. Daí a frase de Lucílio, os pretores vão à frente no comando. O censor é aquele que decide, censio, ou seja, arbitra o que o povo apresenta no censo. A edilis é aquele que controla os edifícios, aedes, sagrados e privados. Os quaestores, nome derivado de quaerere, buscar, são aqueles que buscam os recursos públicos e que buscam descobrir as fraudes, agora em função dos triumuri capitalis, os três magistrados encarregados das questões criminais. Em seguida, os magistrados encarregados de processos judiciários, quaestionem justitia, foram chamados de quaesitores ou juízes. Os tribunos militares, tribuni militum, têm esse nome porque antigamente eram 3 enviados militares, um para cada uma das 3 tribos, Rhamnes, Luceres e Titens. Os tribunos da plebe, tribuni plebei, têm esse nome porque os primeiros tribunos da plebe, encarregados da defesa da plebe, plebes, foram escolhidos entre os tribunos militares quando da secessão. Ditador, dictator, era assim chamado porque o cônsul dizia, dissere, que todos deveriam obedecer às suas ordens. Dicta, o chefe da cavalaria, magister equitum,
deriva do seu nome do poder absoluto sobre os cavaleiros, equites e tropas auxiliares, tal como o ditador tem um poder absoluto sobre o povo, pelo que é chamado também de magister populi, ou mestre do povo. Como todos estão sob a autoridade dos mestres, magistre, são chamados de magistratos, magistrados. Nessa imagem, podemos verificar a estrutura política da República Romana. O consulado, né, são 2 cônsuls, e o consulado, abaixo dele, tem o judiciário, os pretores, os prefeitos, edis, os censores, que dividem a população por renda, e os tesoureiros, questores. E aí, ambos participam de uma votação, né, por meio das assembleias centuriais. O consulado também nomeia o legislativo, que é o Senado, e o Senado convoca a ditadura.